Conforme mostramos no primeiro bloco do Jornal TV Sul de hoje, muitos moradores de Guaxupé vêm reclamando do aparecimento de bichos em ruas e casas. Ratos, aranhas e até escorpiões e cobras já assustaram moradores em alguns bairros. E é para falar sobre esse assunto que hoje convidamos para uma entrevista aqui no estúdio o agente de controle de vetores da Vigilância Sanitária aqui de Guaxupé, o Charles Alessandro Pereira. Charles, seja bem-vindo aqui ao Jornal TV Sul. A primeira pergunta que eu faço para você, Charles, é sobre o aparecimento desses animais, né? É comum, né, ou tem alguma coisa fora do normal, né? Por que está acontecendo isso aqui em Guaxupé? Assim, na parte de rato, cobra e aranha, a gente tem tido notificações sim, mas não é tanto, não chega a ser preocupante, vamos dizer assim. Você tem algumas notificações durante o ano, mas escorpião e o caramujo também, a gente tem muita incidência na cidade. Tá, a gente fez uma reportagem, né, o biólogo ele até fala que a questão do desequilíbrio ecológico, né? É a única justificativa que a gente tem para esse problema ou não? O escorpião, eu diria mais ainda que é a adaptação ao meio. Ele tem muita facilidade de adaptar a, vamos dizer, a área urbana. Que o problema não é, se for ver, não é só cidade pequena. Cidade grande também tem esse problema. É uma coisa geral. Entendi. E assim, eu ia perguntar para você também quais as ocorrências mais comuns de chegarem, né, até a vigilância sanitária. É problema assim relacionado a algum terreno? É problema relacionado talvez, né, surge pelo quintal da pessoa, do morador? Né? Qual que é a ocorrência mais comum chegar lá? Basicamente, o que acaba tendo problema na cidade acaba vindo pela rede de esgoto. Se você tem algumas coisas na sua casa que favorece o escorpião a ficar ali, aí acaba espalhando para a casa inteira. Uhum. E no caso das cobras também, não, aí é outro caso, né? Não, aí seria mais diferente. Aí geralmente mais é por causa de terreno baldio mesmo. É áreas de imediações em volta da cidade, ou área que tem muito terreno baldio na cidade que acaba tendo problema. Hoje, né, aqui em Guaxupé, a Vigilância Sanitária recebe reclamações. Tem algum bairro específico, assim, né, onde tem maior problema relacionado a essas questões desses animais que aparecem? Olha, escorpião, a gente tem muito problema no Planalto por causa do cemitério. Aqui o Parque das Orquídeas tem muito problema também, o centro. E a região do Parque dos Municípios também, a gente tem muito problema naquela região também. E qual que é a ação, né, que a Vigilância Sanitária pode ter, né, qual é a ação que pode ser tomada, né, diante da constatação desse problema? Olha, basicamente é prevenção, que a gente passa orientação para a pessoa, para a população, o que deve fazer em casa. Por exemplo, liga lá na vigilância, a gente achou um escorpião aqui em casa. O agente vai lá e mostra todo o procedimento, porque isso tem que ser na casa da pessoa. Porque aí o agente vê o que tem na casa, o que tem que tirar, o que não tem, o que tem que fazer. E geralmente as pessoas, né, acabam fazendo aquilo que é solicitado? Olha, no primeiro momento sim, por causa do susto, né? A pessoa às vezes fica meio com medo e acaba fazendo sim, mas é uma ação que você tem que ter todo dia. Por exemplo, você tem às vezes resto de construção, resto de madeira em casa, isso aí você tem que tirar, ou se não, pelo menos durante uma vez por semana, você tem que remover aquilo. E sempre que for fazer isso, tem que ter cuidado, né? Usar luva de raspa de couro, para evitar ter contato com o escorpião, porque a única forma de acabar com ele é a eliminação, essa manual mesmo, tem que matar ele. Com veneno não é muito indicado, porque o veneno é muito complicado. Ô Charles, e é comum as pessoas, até como você mesmo falou, né, o problema ele aparecia próximo ao Jardim Planalto, próximo ao cemitério. E agora a gente tem a informação de que próximo da Avenida Conde Ribeiro do Vale também, as pessoas conseguiram, né, identificar alguns escorpiões que apareceram por lá. Esse problema tem justificativa? Assim, por quê, né? Agora também num local que é movimentado, um centro comercial, por que apareceu esses escorpiões? Então, geralmente acaba acontecendo que ele se locomove por dentro da tubulação de esgoto, onde tem barata, ele acaba acompanhando a barata, porque se não tiver alimento para ele, ele não fica. Então, vai acabar espalhando para a cidade. E se a pessoa acha um escorpião no quintal de casa, é motivo para preocupação? Vou dizer, é um sinal que lá existam mais escorpiões? Pode ocorrer que eu tenha mais, sim. Não que seja obrigatório que vai ter outro. Você achou um, vai ter outro, mas existe o risco de ter, sim. Certo. Agora a gente falando, né, depois dos escorpiões, falando também das cobras que acabam aparecendo. Na reportagem, uma senhora, uma moradora aqui de Guaxupé, reclama, né, de uma cobra que apareceu. Geralmente, esse problema das cobras está relacionado a problema de terreno sujo, né, terreno baldio ou não? Com certeza terreno baldio, sujo, que aí a pessoa, às vezes, que acontece, muita gente, a população, às vezes, não acaba não colaborando, acaba jogando um saquinho de lixo no terreno baldio. Aí acaba aparecendo outros insetos e a cobra acaba alimentando, onde tem o risco de aparecer. Mas, geralmente, o terreno baldio com mato muito alto é o risco grande. Tá. Tem pessoas que acham que talvez a vigilância não esteja atuante diante da quantidade de terrenos baldios sujos, né, que existam na cidade. Mas vocês estão alertas, né, a essa quantidade? O que vocês têm feito recentemente? Com certeza. O problema que acontece é o seguinte, é feita a notificação do terreno ao proprietário. Muitas vezes é terreno que está com problema, com herança de família, essas coisas assim, não acaba aparecendo um dono. A pessoa tem até um mês para limpar o terreno, para depois ser cobrado. Então acaba acontecendo, às vezes a pessoa mora em outra cidade também, não acaba achando o dono, então a gente acaba tendo alguns problemas com alguns terrenos.
Mas a gente tem conseguido muito resultado de notificar terreno, o pessoal tem limpado, sim. Tá certo. Agora você falando de equipe, né, da Vigilância Sanitária, a equipe, né, aqui de Guaxupé, a equipe né, que trabalha com relação a essa questão, eles estão preparados, né, assim, tem treinamento para talvez fazer, né, essa captura de escorpiões, de cobras, para lidar com esse problema? O pessoal está preparado? Tem treinamento para isso, sim. A gente sempre tem que fazer um treinamento para você ter os cuidados de você passar para a população, que deve ser feito também. Certo. E o que é recomendado, né, a população, assim, é esperar aparecer o problema ou não, né? Antes mesmo pode ligar para a vigilância? A principal área que a gente tem que fazer é a gente, em casa, é o que você tem que ver o que você tem na tua residência. Se você, por exemplo, você tem uma parede que não está rebocada, ela está toda furada, é um lugar propício para ter escorpião. Então, o que você tem que imaginar, o que você tem na tua casa, você olha aqui lá, por exemplo, você tem um monte de telha no fundo de casa, é outra coisa complicada também. Então, são situações que você vai vendo na tua residência que você tem que eliminar para evitar. Você pensa, aquilo ali pode parecer escorpião? Pode. Então, tem que eliminar. Tá. E é um problema, né, que dura durante o ano todo ou tem uma época específica, né, um período específico, né, que exige atenção maior? Não, geralmente o escorpião, o calor é uma época que costuma sair mais da tubulação. Então, vamos dizer assim, de outubro a abril é uma época pior, mas o escorpião tem problema o ano inteiro também. Você falou também a questão dos caramujos, né? Eles preocupam também? Preocupa. Também é outro animal também que é desequilíbrio. Não tem predador aqui no Brasil. E na época de chuva, a cidade hoje tem muitos locais que está muito infestado, então na época de chuva eles costumam aparecer. E a única forma de acabar com ele também é a eliminação. Só que é o mesmo caso também, você não pode chegar lá e catar o caramujo com a mão livre. Ou no mínimo você pegar duas sacolinhas de plástico, colocar na mão, uma luva, alguma coisa. Tudo tem que ter um cuidado para fazer, não é só chegar aí fazendo, não. Tá certo. E nessa época agora, né, começa a diminuir a ocorrência, não? Geralmente o caramujo nessa época do ano agora que vai ficando mais seco, a época de seco diminui muito. Tá. Aí as pessoas pensam, acabou o problema no terreno. Chove e aparece de novo, porque ele não está à vista, ele fica na área mais úmida, um pouco mais abaixo do terreno. Então tem que estar vigilante constantemente. Constantemente. E também, se tiver resto de madeira, que é coisa podre, assim, geralmente pega muita umidade, favorece para aparecer também. Tá. E assim, a gente levantou a discussão, né? Convidamos você para vir aqui na entrevista, mas assim, às vezes muita gente está assistindo e fica em pânico. Nossa, agora né, a cidade está tomada por escorpiões, por cobras. Não é motivo para criar-se um pânico, mas para se alertar. Então assim, qual que é a realidade que a gente tem hoje né, em relação a esses animais aqui em Guaxupé? Como vou dizer assim, é notório, todo mundo sabe que tem um escorpião na cidade, mas não pode ver assim, não é todas as casas que a gente tem problema. Você tem uma quantidade de escorpião que está vivendo na cidade, mas ele não chega a sair direto. Então, que nem no caso, você tem que estar sempre alerta para evitar dele proliferar na sua residência. Você tirou todo o material que ele possa viver ali, não tem como ele viver. Como eu disse, não tem a barata, você não vai ter o escorpião. Então, assim, qualquer dúvida também, liga na Vigilância Sanitária. Com certeza, pode procurar a gente lá, que a gente está sempre de prontidão para ajudar. Então tá certo. Charles, a gente aproveita então, né, para finalizar a entrevista, agradecer a sua presença aqui no Jornal TV Sul. E se tiver alguma consideração final também, o espaço está aberto. Então, a gente está, o telefone da vigilância é o 2719, o pessoal sempre quando tem problema liga lá pra gente. Apareceu algum caso, está com suspeito de uma coisa, não vamos tomar atitude precipitada não. Liga pra gente que a gente vai lá e orienta o que tem que ser feito. Tá certo. Obrigado por sua presença aqui. E veja no próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre os riscos dos escorpiões. Em Varginha, aqui no sul de Minas, a prefeitura vem trabalhando na captura dos animais. A gente volta já.